Toda esta trajetória vivida pelo povo de Deus ao sair do Egito poderia ser semelhante à história de vida de alguém aqui nesta noite. Naturalmente que este êxodo, esta saída, ela de alguma maneira é sim uma representação real daquilo que seria a vida futura, não somente deles que viveram aqui neste tempo, mas também daqueles que viveriam no futuro e que de alguma maneira iriam também se perceber nesse texto, uma verdadeira viagem pela vida. Se nós pudéssemos assim perceber esse texto para os nossos dias, seria talvez a viagem de muitos de nós, uma viagem com acertos, com erros, experiências com Deus e tantas outras coisas pelas quais o texto nos mostra, viajando pelo deserto na companhia de Deus. Abra sua Bíblia, Êxodo no capítulo de número 13. Êxodo no capítulo de número 13, o segundo livro da Bíblia. Nós encontramos aqui o relato desta viagem, ou parte desta viagem, dos versos 17 a 22. Êxodo no capítulo de número 13, dos versos 17 a 22. Deus guia o povo pelo caminho. Quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse, para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, pelo mar, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizado como um exército. Moisés levou consigo também os ossos de José, pois este havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. A coluna de nuvem nunca se afastou do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o longo caminho que foi a vida dessa gente. Uma gente que precisava experimentar a liberdade, sair para a liberdade do encontro com Deus, estabelecimento de uma nova geração, uma geração livre, que pudesse conhecer e continuar conhecendo as manifestações de Deus, as teofanias. Este povo é convidado a se libertar, mas para isto eles precisavam caminhar e passar por longas e duras provas. O caminho da liberdade é um caminho penoso, exige garra, exige briga, exige perseverança, exige rompimento com o passado. O caminho da liberdade, o caminho na presença do Senhor é um caminho que exige muito de nós. Não é um caminho fácil, um caminho duro, espinhoso, com muitas experiências, derrotas, altos e baixos, mas para caminhar em direção à liberdade, esse povo precisava exatamente passar por duras provas, um longo caminho, caminho difícil, espinhoso, e o texto nos mostra exatamente como que este caminho, em algum momento da trajetória, da caminhada deste povo, que foi uma caminhada muito longa e muito extensa, com vários episódios, vários cenários, várias cidades, vários momentos, mas aqui em especificamente, quando o povo sai do Egito, o povo então sai para uma longa trajetória. E Deus sempre com o seu povo. Eu queria que nesta mensagem nós chegássemos ao final exatamente nesta reflexão. Eu queria que você convidasse o Senhor para fazer parte da sua trajetória, da sua longa trajetória, da sua vida. E em primeiro lugar, eu quero destacar aqui o longo caminho pelo qual eles deveriam caminhar. Diz aqui o texto bíblico:
Verso de número 17, que quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus. Deus apresenta uma dificuldade para o seu povo. O povo já saberia, ao olhar para o deserto, solo árido, sol escaldante, calor durante o dia, frio durante a noite, a quantidade de gente, homens, mulheres, adultos e crianças, animais, bichos, carga pesada, o que levavam do Egito. Eles saem em direção ao lugar que Deus havia planejado para eles. Mas não seria tão fácil. Não seria sentar numa poltrona de um avião, ou de um ônibus, ou de um carro, ou de Uber e chegar em segurança em casa. As dúvidas, elas surgem. Eu peguei um Uber hoje de madrugada, 4 horas da manhã em Campinas para Viracopos, e não sei porquê, pela falta de, talvez o sono, eu imaginei que aquele táxi estava indo para outro lugar e comecei a ficar preocupado. Será que esse Uber está me levando para Viracopos? E é algo muito simples, é só você olhar no seu aplicativo se ele está indo para... Mas me bateu a dúvida, será que eu cliquei certo para Viracopos? Ele não está me levando para Congonhas, para Guarulhos? É para Viracopos que eu estou, 4 horas da manhã, daqui a pouco eu vou, se ele me levar para o lugar errado vai ser uma tragédia. E aí eu poderia simplesmente pegar o aplicativo e tirar a dúvida, então perguntar ao motorista, escuta, é para Viracopos mesmo? Porque eu estou aqui meio sonolento. E estava chovendo, tudo escuro, e logo vi uma placa, Viracopos, e eu relaxei. Falei, é para lá mesmo. E quando veio a segunda placa, e quando ele entrou, é para lá mesmo. Ou seja, nem sempre é o conforto nós enfrentaremos na viagem, na longa jornada. Imagina se eu estivesse indo para um caminho errado. Imagine os prejuízos de perder um voo, de não estar aqui pela manhã. Imagine o prejuízo financeiro. Imagine o cansaço, o esgotamento. Imagine tantas coisas, mas faz parte da vida. A longa trajetória, o povo quando entra no deserto, eles deveriam saber que o caminho seria longo, a trajetória seria difícil. E o próprio Deus entra nessa história, vamos dizer assim, tentando mostrar para eles que o caminho não seria fácil, mas Deus, de alguma maneira, quando nós olhamos assim, a grosso modo e de uma maneira muito superficial, nós poderíamos pensar assim, poxa, mas que Deus é esse que começa a dificultar para eles? O caminho já é longo, espinhoso, calor, muita gente, e Deus ainda vem e dificulta para eles. Deus ainda complica. Essa é a ideia que muitas pessoas pensam a respeito de Deus. Poxa vida, Deus está complicando a minha situação. Eu estou esperando que Deus responda a minha oração, estou esperando uma resposta de Deus e a coisa complica mais ainda. É a sensação que muitas pessoas possuem. Deus ainda está complicando, e aí chega para o pastor, coloca ele na parede e diz assim, pastor, e aí? Como eu posso entender isso? Ao invés das coisas serem facilitadas, está sendo complicado? A situação está se complicando cada vez mais? Porque Deus entra na história, e Deus está na história, e Deus então vai levá-los pelo caminho, que seria um caminho difícil, mas tem uma coisa muito interessante aqui. Deus não leva pelo caminho dos filisteus. Deus sabia quem estava lá. Assim como Abraão e Ló escolhe o melhor, ele olha a campina do Jordão e ele vê aquela beleza, e Abraão simplesmente diz assim, pode escolher Ló onde você quer ir, se você escolher para a direita, eu vou para a esquerda, se você escolher para a esquerda, eu vou para a direita, e Ló se encanta com a beleza, o verde das campinas, mas atrás estava Sodoma e Gomorra, e Ló é preso e é levado para aquela confusão, em que Deus destrói. Às vezes nós pensamos que o nosso olhar, que os nossos olhos, que a nossa percepção, ela enxerga aquilo que é melhor, e nem sempre. Às vezes nós não conseguimos enxergar o que deveríamos enxergar. E Deus enxergou a presença dos filisteus. Eu não sei se você conhece a história dos filisteus, ou quem eram esse povo, ou quem era esse povo.
Esse povo era um povo guerreiro. E aí eu quero entrar no segundo ponto. O maior dos obstáculos, pode colocar, meu irmão, o segundo ponto, o maior dos obstáculos. Qual era o maior dos obstáculos? Que obstáculos eles deveriam vencer? Tinha um povo no caminho, os filisteus. Os filisteus precisavam ser vencidos, eles precisavam ser guerreados, mas Deus sabia que se o povo passasse por lá, o povo seria consequentemente derrotado. Haveria uma carnificina, porque os filisteus eram preparados para a guerra. Os filisteus viveram na época do bronze, os filisteus viveram na época do armamento, eles viveram na época do ferro, eles sabiam construir e eles eram um povo altamente capacitado. Os historiadores, os arqueólogos dizem que Israel era muito pequeno em vista da cultura, em vista do desenvolvimento dos filisteus. Os filisteus eram poderosos naquela época, eles já vinham lá de Creta, alguns vão dizer que eram os caftorins que vinham da ilha de Creta, que vinham passando pelo Egito tentando dominar e não conseguiram, foram para a terra da Palestina, aquela terra ali considerada a terra dos filisteus. Era um povo poderoso. E Deus sabia que se o povo passasse por lá, seria destruído. E Deus então, percebendo o perigo que aquele povo passava na trajetória de vida, Deus se utiliza de uma estratégia que aparentemente poderia ser uma estratégia que iria trazer desânimo para o povo. Não, Senhor, não nos faça ficar rodeando por aqui. Os filisteus eram uma ameaça para eles. Os filisteus eram um povo idólatra. Eles tinham Dagon, tinham Astarote, tinham Baal-zebul. Os irmãos conhecem as histórias, estão lá narradas no livro do Êxodo, no livro dos Juízes, no livro dos reis de Israel. Toda essa idolatria que fazia parte do pacote. Eles eram bem desenvolvidos em algumas artes, mas eles eram um povo idólatra. Eles tinham os templos de Gaza, em Asdod. Algumas descobertas arqueológicas dentro dessa percepção geográfica, histórica, arqueológica deste povo. Descobriu-se através das pesquisas, interessante, canecas coloridas. Nas escavações perceberam do tempo dos filisteus nessa região. As canecas coloridas que eram canecas de cerveja. Olha que interessante, o povo gostava de tomar cerveja já naquela época. E detalhe, eu não tenho nada a ver com isso, eu simplesmente estava lendo as descobertas. Eles eram bebedores de cerveja. E talvez eles fossem rubro-negro, flamenguista desde aquela época. Olha que interessante, as descobertas. Modelos de jarras com coloridos nas cores vermelho e preto. Os filisteus eram flamenguistas, pastor Jair. Eram beberrões. Qualquer semelhança é mera coincidência. Eles gostavam de tomar uma cerveja. Era um povo aguerrido, idólatra, que o povo de Deus deveria passar por lá. E Deus então sabia que esse povo poderia ser destruído, que os seus filhos, os hebreus, poderiam ser destruídos, poderiam ser dizimados. Imagine, não é boa coisa você se envolver com gente que bebe muito. Não é boa coisa. Não é boa coisa você se envolver com uma cultura que exalta o álcool. Não é boa coisa. E essas descobertas arqueológicas trazem estas informações. Desenhos em espirais, círculos concêntricos entrelaçados, imagens de aves e animais. Eu vi essas imagens no Museu de Israel. Eu irei apresentar essas imagens aqui no último culto do mês de março, no culto da manhã. Eu vou apresentar aqui algumas imagens daquilo que eu estou dizendo nesta mensagem. Eu vou apresentar no último culto do mês de março, no culto pela manhã, que eu novamente voltarei a este assunto. A riqueza daquele povo, os filisteus.
ela se contradizia ou se contrapunha na carência e na imoralidade e no distanciamento de Deus pela sua idolatria. E é por isso que Deus faz o seu povo se desviar e rodar por um local que seria mais distante. Vejam o cuidado de Deus para com o seu povo. Aparentemente, uma dificuldade, como assim rodear pelo deserto? Ficar rodeando, ficar rodando, como assim? Mas era o cuidado de Deus, livramento de Deus. Você percebe quantas vezes nós somos cuidados por Deus em determinadas situações? Por isso que a gente tem que ter calma. Por isso que a gente tem que aquietar o nosso coração, porque Deus sabe o que está lá na frente. Porque Deus não permitiu? Porque Deus não permitiu aquele negócio? Porque Deus não permitiu que eu caminhasse, que eu fosse? Por que Deus não permitiu que eu assinasse aquela escritura? Por que Deus não permitiu que eu me relacionasse com aquela pessoa? Por que Deus não permitiu que eu comprasse aquele bem? Por que Deus não permitiu que eu reagisse àquela conversa? Por que Deus não permitiu que eu saísse àquela hora de casa? Ou por que Deus permitiu que eu saísse àquela hora daquele lugar? Deus sabe os filisteus que nós enfrentamos. Você saberia identificá-los? Livramento de Deus, direção de Deus. O povo poderia sentir medo ao vê-los. Olha o que diz o texto, é muito interessante. Que preciosidade, que clareza. O texto diz no verso 17, Êxodo capítulo 13, o seguinte, o verso 17: para que não aconteça que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Imagine se eles chegam diante dos filisteus, o povo armado. Israel não tem o desenvolvimento do metal, isso vai se dar lá na frente com Davi. Alguns vão entender que Davi vai se envolver com os filisteus, eu já li isso, é muito interessante. Davi fica 1 ano e meio aproximadamente com os filisteus, e ele ali aprende a arte do metal para aprender como que se fazia, como que se produzia lanças, e ele traz a ideia, ele copia a ideia e vai para Israel. É uma teoria, porque os filisteus eram desenvolvidos, e eles representaram, e durante muito tempo, no contexto do Antigo Testamento, os filisteus serão inimigos. Vocês lembram de Sansão? E tantos outros episódios bíblicos no Antigo Testamento, que eles irão brigar. Eles serão inimigos. E não é boa coisa você cair nas mãos do inimigo. E o povo, ao vê-los, o povo poderia sentir falta do Egito. Irmãos, que encruzilhada. Que encruzilhada muitas vezes nós ficamos, ou Deus permite que nós fiquemos diante destas situações. Se eu for, eu encontro os filisteus. Se eu não for, eu vou ficar rodeando. E eu posso lembrar do Egito. E o Egito tem o que, meu irmão? O que você lembra que tem no Egito? O que tem no Egito que eles lembravam e gostavam? Que eles vão reclamar e murmurar com Deus. A mensagem não fala sobre isso, mas só para a nossa lembrança. No Egito tinha o quê? Tinha carne, tinha as panelas, eles tinham comida, até certo tempo teve, depois eles passaram a ser escravos. O que você falou, Leandro? Alho poró. Alho deveria ter, não sei se poró. Eles tinham muitas coisas no Egito, eles tinham comida. Pelo menos até a época de Moisés, eles tinham tudo. Depois que o povo começou a crescer, que eles começaram a sofrer as perseguições ali pelo faraó, que não conheceu José. Mas eles poderiam voltar pelo Egito, e tem que tomar uma decisão. Você quer continuar preso na escravidão, ou você quer seguir rumo à liberdade? Você que está aqui nesta noite, você precisa fazer uma decisão, eu preciso fazer uma decisão. Nós continuamos no caminho que estamos, muitas vezes acomodados, mas escravos, sem vida.
preso a alguma coisa, mas acomodado a uma situação, ou nós vamos viajar em busca da nossa liberdade, rompendo com aquilo que o Egito tem. O Egito tem de bom comida, mas não só de pão viverá o homem, comida. Tem muitos que manipulam povos e pessoas através de comida. É só dar comida que o camarada está muito bem. Mas existe algo que é mais importante que a comida, que é a liberdade. Existe algo mais importante, e esse povo está sendo convidado a sair para a sua liberdade, ainda que passasse fome pelo deserto. Então é uma encruzilhada. Voltar para o Egito ou enfrentar os filisteus? O que você faria? Qual seria a nossa atitude? Ainda bem que a gente tem Papai do Céu, né? Ainda bem que a gente tem Deus nessa história, porque a nossa caminhada é com Ele. E aí eu entro aqui no terceiro ponto, depois que o Senhor vai orientá-los a ficar rodeando. Vou pular lá para o verso 20, olha que interessante, no verso 20. Os israelitas partiram de Sucote, acamparam em Etã, à entrada do deserto. Leia comigo o verso 21, meu irmão. O Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo, para os iluminar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Que interessante, irmãos. Por que rodear a terra? Muito interessante. Além deles se livrarem dos filisteus, passando por outro caminho, olha que interessante, se eles passassem pelas terras dos filisteus, o Sinai estaria cada vez mais longe. Não tem apenas uma didática, não tem apenas um ensino, mas tem aqui uma perspectiva teológica da presença de Deus. Não passar, ao contrário, passar pela terra dos filisteus é se distanciar do Sinai. E quando Deus faz o povo rodear, Deus faz o povo cansar, faz o povo se esgotar, mas Deus faz o povo se aproximar do Sinai. Isto é muito significativo. O que é o Sinai? O Sinai é a presença de Deus. O Sinai é o encontro com o Senhor. O Sinai é a lei que desce através das pedras para Moisés. E o povo pôde entender, vamos rodear aqui, mas nós estaremos mais perto da presença de Deus. Muitas vezes os nossos problemas, muitas vezes aquilo que nós estamos vivendo, talvez você imaginando que não sai do lugar, a minha vida não anda. A minha vida não anda, a minha vida está parada, empacada. Aquilo que você pensa que não tem resultado, Deus pode estar trabalhando nisto para te aproximar dEle. É muito significativo esta lição que nós encontramos aqui. Deus não perde tempo, Deus não está preso ao tempo, Ele tem os seus propósitos. Rodear com Deus é estar vencendo a cada dia, rodear com o Senhor é estar sendo ensinado por Ele. Rodear com Deus numa terra estranha, numa terra árida, numa terra difícil, é se aproximar do Sinai, que é a presença do Senhor. Nós não estamos parados, nós não estamos estacionados, a nossa vida está caminhando, porque se temos Deus em nossa jornada, Ele estará conosco. Não creia que você está parado e que você está estacionado, porque Deus aguarda, Deus está preparando o Monte Sinai para que subamos ao Monte Sinai e recebamos dele a sua palavra, a sua ordem. Então não pense que você está girando e não sai do lugar. Você talvez não sente a presença de Deus, mas eu também diria para você, você não sente que a terra está girando, você sente? Você para durante o dia e fala assim, espera aí que eu estou quase caindo porque a terra está girando mais rápido, você sente isso? Alguém aqui já caiu porque a terra deu uma rodada rápida e você caiu, e alguém perguntou, o que foi? Por que você caiu? Você está idoso? Não, porque a terra girou rapidinho e eu caí. Não, você nem sente, mas ela está girando. E as estações acontecem por causa desse movimento de rotação.
Porque Deus está conduzindo e nós não paramos para pensar: Senhor, muito obrigado porque eu não caio, porque o Senhor segura a terra. Nós não fazemos esse tipo de oração. Nós simplesmente vivemos e nós não paramos para perceber, mas Ele está cuidando. A primavera, a verão, a outono e o que mais? Inverno. Porque Deus está controlando todas as coisas. E nós vivemos essas estações, a nossa vida se processa, a nossa caminhada, a nossa longa jornada, e Ele está presente, e aqui de uma maneira muito especial, a sua presença através de algo visível. O Senhor está com eles. Eles vão para o deserto, mas eles não são abandonados no deserto. Eles vão para o deserto, mas eles não são abandonados no deserto. Eles não são largados à sua própria sorte. Deus vai com eles, passa com eles. E nesta mediação através da nuvem, as nuvens serviam como mediações entre a realidade de Deus, entre a presença de Deus e a percepção humana, que para os hebreus era algo muito importante. Eles seguem a partir desta manifestação de Deus. Lembram quando Moisés tem um encontro com a sarça? A sarça é um fogo que não se queima. Deus continua apresentando outros tipos de sarça. A sarça nunca queima, a sarça continua. Isso chama a atenção de Moisés. E aqui nós encontramos Deus se manifestando novamente e o fogo não se apaga. A luz não pode ser apagada no templo. Eles precisavam, o sacerdote, manter a luz acesa todos os dias. A luz não poderia ser apagada, era preciso que colocasse azeite todos os dias, porque a luz deveria sempre estar acesa. E Deus já ensina este povo que a sua presença ilumina, a sua presença protege e a sua presença conduz. De dia uma nuvem, de noite uma coluna de fogo. Parece ser um sinal que só se manifesta duplamente. É um sinal. O mesmo sinal que apresenta de manhã, apresenta de noite. O mesmo Deus, de maneira diferente, de maneira variada. De dia uma coluna de nuvem, servia de direção, servia de proteção. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. Lembram do Salmo 91? Salmo 91, o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. A sarça continuava se consumindo. A coluna de nuvem, a coluna de fogo, diz aqui o texto bíblico. Verso 20, você está comigo, verso 20. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. Durante a noite, numa coluna de fogo para os iluminar. Deus utiliza a sua natureza para conduzir o seu povo. Lembra da estrela que indica o local do nascimento de Jesus na época do Natal? Você percebe isso? Como que Deus conduz todas as coisas? E nós percebemos aqui este Deus conduzindo o povo. E estas nuvens e este fogo tinham dois lados, muito interessante, o escuro e o luminoso. O lado luminoso deu luz para todo o acampamento de Israel durante a noite de passagem. O lado escuro voltou-se para os egípcios, porque eles foram impedidos de perceber. Olha o que diz 14:20, passa a sua Bíblia aí, 14:20, Êxodo 14:20. Olha que texto que traz luz para nós nesse entendimento. A importância da nuvem, a importância da coluna de fogo, Êxodo 14:20. E lá entre o exército dos egípcios e o exército de Israel, a nuvem era escuridão para os egípcios. Olha que interessante, aquilo que é bênção para o crente, aquilo que é bênção para o seu povo, aquilo que é manifestação de Deus de cuidado, de proteção, aquilo que Deus torna para nós uma maldição em bênção, para eles era escuridão. E diz ainda o texto: mas iluminava a noite para o povo de Israel, assim que durante toda a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Que coisa impressionante!
A mesma coisa que para um é bênção, para o outro é uma maldição, é uma forma de Deus cegar o inimigo, porque Deus protege os seus filhos, porque Deus cuida dos seus filhos. Instrumento de salvação para um, instrumento de destruição para outro. Deus trabalha, Deus cuida, Deus protege a nossa vida. Deixa eu abrir um parênteses aqui, meu irmão. Nunca diga mais na sua vida que tem uma nuvem escura, uma nuvem preta no teu dia. Nunca mais diga isso e nem aceite que as pessoas digam isso. E o dia hoje para mim está péssimo, está nublado, tem uma nuvem preta aqui. Nuvem preta para você pode ser bênção. 14:20 de Êxodo. Nuvem preta pode ser direção. Para o crente não tem esse negócio de nuvem preta, nuvem branca, superstição, astrologia, cor, a minha cor hoje é. Para o crente não tem essas coisas. É com Deus, é com Deus. Para o ímpio, sim, ele não sai de casa sem fazer alguma coisa. Você não, você é um crente em Jesus. Você não tem medo dessas coisas. Para os egípcios, deixa eu retornar aqui nessa ideia que eu estou passando para você não se confundir. Êxodo 14:20, veja aqui, a nuvem era escuridão para os egípcios. 14:20. Mas para o povo de Israel era a iluminação. Você percebe como que Deus trabalha, como que Deus transforma as coisas? Não tem essa coisa de você ficar com tal superstição. Sobre você está a presença de Deus, e nada dessas frases ímpias, incrédulas, tipo assim, o meu dia começou mal. Como eu não gosto dessa frase, meus irmãos, eu não gosto dessa frase. O meu dia começou mal. Por que o teu dia começou mal? Você dá uma topada, e nossa, o meu dia hoje já deu uma topada. Aí você esbarra lá na porta do banheiro, e aí você, nossa, o meu dia, que coisa é essa? Não existe isso. O Senhor guia ou o Senhor não guia? Está presente ou não está presente? É a presença de Deus. Não há escuridão para os filhos do Senhor. O texto nos mostra isso aqui. Então, a partir de hoje, irmãos, não creia e não traga isso para a sua vida. Tem uma nuvem escura. Tem uma nuvem escura sobre mim. Não. Sobre você está o direcionamento do Senhor. Para concluir, Deus guia o seu povo, Deus livra o seu povo dos inimigos. Deus tem um caminho melhor para nós em nossa trajetória de vida. Deus conhece todas as coisas. Seja o que for que estiver acontecendo com você, Deus poderá se fazer presente. Isto pode começar hoje na sua decisão, pagando o preço pela sua liberdade espiritual, saindo do Egito, procurando se encontrar com o Senhor. Isto pode começar hoje. E quando Deus vai na frente, tudo é diferente. Até a nuvem escura é bênção, ela protege. Até o fogo que em alguns queima, para outros ilumina. Nas mãos do Senhor é bênção. Quando o Senhor dirige a sua vida, quando Ele controla todas as coisas, nada poderá dar errado, ainda que você pense que esteja rodeando. Olha que interessante, o tempo verbal aqui incluído nesse texto, ele representa numa só colocação, numa só expressão verbal no hebraico, ele apresenta passado, presente, unicidade e duração. Ou seja, a partir do momento em que Deus assume a direção, Ele nos conduzirá para sempre. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, meu irmão, a vida é uma grande viagem. Nós passamos pelos vales, passamos pelos desertos, mas o Senhor está conosco. O Senhor quer estar conosco. E você está com o Senhor? Você nesta noite precisa fazer uma decisão sobre seguir a Cristo, sobre seguir a este Deus que nós pregamos, que nós falamos, a este Deus que quer lhe abençoar. Mas veja se você não vai para as mãos dos filisteus. O Senhor quer te livrar. Feche os seus olhos, meu irmão, você que está nos acompanhando pela internet, eu quero orar por você.
Como tem sido o seu caminho, como tem sido a sua trajetória, como tem sido a sua viagem? Tem sido uma viagem difícil pelo deserto, você está nas mãos dos filisteus. Quem são os filisteus na sua vida? Quais são os obstáculos que você precisa vencer? Deus quer estar conosco, Ele quer estender a sua mão sobre a sua vida. Ele quer te conduzir, Ele quer que você aprenda dEle, Ele quer que você se entregue e que você descubra a presença de Deus, porque Deus quer dirigir a sua vida, e quando Deus tomar o controle da sua vida, você experimentará a vitória do Senhor. Pai, eu quero orar neste momento por alguém que esteja em casa, alguém que esteja aqui. Nós necessitamos do Teu direcionamento, do Teu cuidado. Nós necessitamos, Pai, desta coluna, desta nuvem, Senhor, sobre nossa vida. Nós somos débeis, nós não temos muitas vezes discernimento, nós caímos, nós fracassamos, nós erramos. Muitas vezes queremos voltar ao passado e remoendo e reclamando conforme o povo fazia, lembrando do Egito, Pai. Mas o Senhor nos propõe a liberdade, e a liberdade está em Cristo Jesus. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E nesta noite, Pai, nós queremos colocar diante do Senhor a vida de alguém. Ajuda, Senhor, ajuda, ó Pai, traga o Teu Espírito Santo confrontando e falando e mostrando a Tua vontade, para que haja arrependimento, para que haja, Deus, desejo de caminhar, de viajar nesta vida, na presença do Senhor, porque em Ti encontramos refúgio, em Ti estamos seguros eternamente, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Assim nós oramos, assim nós dedicamos ao Senhor estas vidas, e fazemos isto em nome de Jesus. Amém.